Vamos ler nesse momento o capítulo 3 do livro de Efésios, a partir do versículo 1. O primeiro bloco fala sobre o apóstolo dos gentios, versículo 1 ao versículo 13. Por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Essa prisão era literal, ele realmente sofreu prisões por pregar o Evangelho. Hoje no Brasil nós não temos tais perseguições. Em alguns países do mundo, países de regime totalitarista e de intolerância religiosa, essas coisas todas aí, ainda existe, mas no Brasil não. Mas nós temos não uma prisão, nós temos que nos privar. Não é prisão, uma prisão literal, mas nós temos como cristãos o dever de nos privar de certas liberdades perniciosas, né? Costumes, festas, no sistema que nós temos de liberação, de libertinagem até. Isso nós temos que deliberadamente nos privar desses usos e costumes e de outras coisas mais que não andam em comum acordo com os ditames, o que a palavra de Deus ensina para a nossa sobrevivência, melhor sobrevivência na terra e para a nossa preparação para a vida eterna. Então podemos assim dizer, usando como alegoria lá, como Jacó, né? Como Esaú e Jacó, que Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha, um ensopado. E hoje, muita gente, até crente, né? Eu não vou dizer cristã, mas até crentes evangélicos trocam a sua primogenitura, trocam a sua vida eterna, deixam de lado a palavra de Deus, o preparo para a vida eterna, a orientação para a vida eterna, para se lambuzarem no mundo e suas atrações. Mas o apóstolo Paulo diz claramente que ele orava. É uma prática que nós devemos ter. O versículo 2 diz: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Olha, cada ser humano particularmente. Eu estou olhando aqui os gatos que tem. Eu tenho 2 gatos e eles estão pulando para lá e para cá e está me atrapalhando um pouco. Mas cada ser humano particularmente é apóstolo de sua própria vida, de si próprio. Cada ser humano particularmente é apóstolo, é pastor de si mesmo. Então o que eu estou lendo aqui, a vida do apóstolo Paulo aqui, pode e deve servir para cada um de nós individualmente. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Temos que buscar essa revelação, como essa aplicação é minha, temos que buscar essa revelação. Como já lhes escrevi em poucas palavras, o apóstolo Paulo já havia relatado como foi que ele teve o conhecimento de Cristo na vida dele, no dia a dia da vida dele.
E isso nos leva a buscar. Isso traz uma responsabilidade pessoal para cada um de nós que estamos vivendo na terra, que estamos passando por essa terra. Nós não estamos aqui por acaso. Não existe acaso. Absolutamente, não existe acaso. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros, olha só o que nos é dado. Mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo Jesus. Veja como é esclarecedor o Evangelho do apóstolo Paulo, pregado, escrito, enviado por Deus através do apóstolo Paulo. É muito gostoso de ler, é muito agradável as palavras escritas por Deus através do apóstolo Paulo. Deste evangelho, o apóstolo Paulo está dizendo que deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, não por desejo próprio. Precisamos entender isso, gente. É por isso que nós temos tanta loucura religiosa no mundo atual. Porque qualquer um dá na telha. Não que não devamos ter, mas é porque qualquer um dá na telha e aí abre uma igreja ali, não conhece a Bíblia, não tem um chamado, não tem revelação, não tem nada de Deus, não tem vida, não tem experiência com Deus. Não matou um leão como Davi matou, nem matou um urso. Sansão teve experiências com Deus. Não é assim chegar e eu vou abrir um comércio. É o que tem transparecido, mas não é aí. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus. É de Deus, não é do homem, não pertence ao homem isto. O querer ser, você pode até querer ser, mas o efetuar é pelo dom da graça de Deus. Pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis riquezas de Cristo. Não é querer ser um pastor, querer ser um líder para ensinar blá 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 aos membros, às pessoas. Nós estamos tratando com almas, com vidas que querem ter a vida eterna. Não é uma coisa, um comércio, não é vender biscoito na feira. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. Isso é um mistério de Deus. O Evangelho é o mistério de Deus revelado na terra. Não é um comércio, não pode ser tido como um comércio. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Nós estamos tratando o Evangelho, a Bíblia Sagrada, trata do mundo espiritual. Regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus
nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. O apóstolo Paulo é muito incrível, esse apóstolo Paulo é muito incrível, é muito agradável de ler. O apóstolo Paulo, em suas cartas na Bíblia, não é ler por ler, não é ler, mas é muito gostoso de ler quando você lê com oração. A partir do versículo 14 já muda o tema, e o tema seguinte é o seguinte: a oração de Paulo pelos santos. O primeiro tema é o apóstolo dos gentios, e a sequência é a oração de Paulo pelos santos, que diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. E olha que o nome que foi apresentado é o nome de Yeshua, o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus não tem nome próprio. Deus não tem nome próprio. Yahu, ele não tem nome próprio. Ele deu-se um nome em Jesus. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Paulo era revelado. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu poder, do seu ser, com poder. Ele nos fortaleça interiormente com poder, por meio do seu Espírito. Esse poder só vem pelo Espírito de Deus. Não vem por mérito próprio. Não, absolutamente. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, não é conhecimento próprio, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O caminho é espiritual, não é o caminho material para conseguir chegar-se a Deus. Não adianta. A via é espiritual, é revelação, é desejo na alma. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, tudo é Ele em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém. Diga amém. Diga amém. Assim seja a essas palavras poderosas que foram lidas agora. Efésios, capítulo 3. Que Deus seja louvado. Que o Senhor nos ajude e nos oriente em tudo, em todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom. Adonai.